Salve a todos os rubro-negros e amantes de futebol que nos acompanham. Passando aqui para lembrar você de se inscrever no vídeo, isso ajuda no nosso crescimento. O YouTube ainda não está recomendando muito nossos vídeos, mas a gente vai crescer muito ainda, acredito nisso, com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreva. Falou! E ó, o Hugo foi quem ficou no gol, o Santos não tem condição, o Paulo tinha ali os meninos para colocar no banco de reserva, os jogadores da base do Flamengo, e a informação que ele tem é que Diego Alves teria pedido para jogar, dito que tinha condição. O jogador, a informação que chega pra gente, eu e Pedro, a gente passou a manhã conversando com algumas pessoas, né, apurando isso, Pedro. A informação que chega é que a versão do Diego é diferente, que ele disse o contrário pro Spindel, que ele disse que não tinha condição de jogo porque ele não tinha ido a campo. Ele foi a campo só nessa terça-feira. Vamos dar uma olhada nas postagens do Paulo Grilo, que é o preparador de goleiros, e também do Diego Alves. Os dois postaram de ontem para hoje na rede social mensagens subjetivas, né? O Paulo Grilo pega uma frase... Indireta, né? A famosa indireta. Uma frase de arquibancada, somos todos menos alguns, isso é uma faixa da torcida do Flamengo, e coloca ali uma foto do grupo, a força da união. E o Diego faz uma menção ao Didico. Pegou a frase do Didico emprestada. Você não sabe quem é Didico? Mas eu acho que a gente tem que dizer quem que é. Olha aí a imagem do Didico entrando. Adriano, gente. Adriano Imperador, para aí, agradar Fábio Sormani. Que Deus perdoe as pessoas ruins. O cara que deu esse print é bom, hein? 1 minuto que ele tinha postado, hein? Se ele tentasse apagar, não dava mais, hein? Olha lá, 1 minuto. Não esse aí passou, tava no não. laço, hein? E aí, Pedro, eu acho que tem algumas questões aqui pra gente pontuar, né? Acho que é o famoso ligar os pontos. Essa reunião de agora, ela tá acontecendo nesse momento, é para ligar os pontos. Onde tá essa mensagem truncada? O Spindel entendeu e passou errado ao Paulo? O Paulo teve uma compreensão equivocada? O Diego não se expressou bem? Tem muita coisa para ser respondida nessa mesa onde estão todos eles agora. Tem um fato. Traga. Como o Flamengo se atrapalha sozinho, hein? Opa. Uma crise danada. Tem um funk que eu não posso cantar que tem palavrão. Pressão de arquibancada, uma crise danada. Aí você vai, consegue uma vitória. Jogadores abraçam São Paulo. Eu não jogadores preciso abraçam... de ninguém. Eu já faço M sozinho, né? Então, aí jogadores abraçam o Hugo e tal. Aí, pum, finalzinho da coletiva, toma de problema. Porque seria apenas uma frase normal do Paulo, né? Há uma reunião nesse momento, começou por volta de 12h30, já quase 1h30 de reunião, ainda não acabou. A expectativa é que se tenha alguma definição para esclarecer muitos fatos, né? Não só ligar os pontos, mas esclarecer muitos pontos. Agora, me parece, Dani, por tudo que a gente tentou conversar desde ontem, até enquanto a gente estava aqui no programa, e você fala com gente dos mais diversos segmentos do futebol do Flamengo, gente que gosta mais de um lado, gente que gosta mais do outro, gente que não gosta tanto do Diego ou não gosta tanto do Paulo, uma coisa parece muito clara. A tal informação que o Paulo revela na coletiva, de que o Diego teria pedido para jogar, ela não aconteceu. Só que o Paulo, ao mesmo tempo, não exatamente está sendo tratado como um mentiroso. O que as pessoas querem saber é por que essa informação chegou ao Paulo nesse tom. Maneira. E aí você precisa sentar e colocar as partes na mesa. A informação que o Paulo dá o Paulo diz que recebeu a informação que o Diego teria pedido uma reunião com o diretor executivo, com o Bruno Spindel, e que ele teria pedido para jogar. E o Bruno Spindel informou isso ao Paulo. Só que o Diego não pediu. O Bruno informou errado ao Paulo, alguém informou errado ao Paulo, esse recado chegou truncado, porque o Paulo começa a gerar... Já não é dos grandes fãs do Diego, as opções técnicas são muito claras. Profissionalmente, né? Só pra gente... Sim. O Paulo gera mais um desgaste com o Diego não queria jogar um desgaste com o Paulo. E agora eles querem entender onde está o ruído nessa comunicação. Depois eu tenho uma perguntinha. E o recado do Diego para o Paulo não foi claro. O Diego diz que não, o Paulo entende que sim, que ele pediu. Então a acariação, a gente pode chamar assim, né, Dani? A gente até conversava de manhã. A acariação desse momento é para entender. Aonde que a mensagem se perdeu? Aonde que truncou? Alguém não entendeu? Alguém mentiu? Por que o ambiente está contaminado desse jeito? Por que uma relação que já não era boa entre Diego e Paulo deteriora assim? A parte médica entra onde? A parte médica está muito claro. O Diego fala que ele está com uma pubalgia, o departamento médico confirma que ele está com a pubalgia e ele não estava à disposição. Ele só foi reforçar que, olha, eu sei que tem um problema com o Hugo, mas eu não estou à disposição ainda. Eu não treinei nem semana passada, que é o que o Paulo Souza fala. Ele voltou pro campo terça-feira. Depois do jogo contra o Botafogo, ele não treina. Então, assim, querem entender onde está esse ruído, porque há algo muito sério aí. Há uma versão que foi levada à coletiva ao público, foi levada a impressão que se dá o Paulo falando, o Diego tentou fazer um negócio que não é legal. Então, o grande público, a gente, a opinião pública, ele falou, o Diego não foi legal. E aí você conversa com um monte de gente e entende que não foi exatamente esse o recado. Então, aonde está o ruído? Tem alguém que não foi legal aqui no meio. E a acariação é para isso, né? Para entender o que aconteceu. Assim,
Mas fala. O Facinca tem uma questão que eu não sei se é a mesma que a minha. Eu só fico pensando assim, eles trabalham no mesmo clube, eles estão no mesmo espaço físico. Será que tirar esse intermediário não facilitaria? Era por aí que você ia, Facinca? Exatamente. Eu ia brincar com aquele quadro da Praça Nossa na pergunta. Pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Foi boa essa, o Diego Souza, o Diego Alves, ele não pode conversar com o técnico dele, perguntar, professor, estou à disposição, quero jogar? Não se comunicam? O técnico, para escalar o time, ele precisa do aval do Spindle? O Spindle tem que passar para o técnico quem é que está à disposição para jogar ou não? Bom ponto. Existe... peraí, não dá para ir dinheiro... Assim, eu tenho uma dúvida. Com o Zé, eu preciso perguntar para Dani, para perguntar para o Sormani, para chegar no Zé? Eu não posso, Zé? E aí? Às vezes essa linha aqui não está tão aberta, né? Mas Zé... Por isso que eu estou falando sobre o departamento médico. E assim, Zé, você viveu no futebol. Você já deve ter passado por problemas e técnicos que não te davam tanta abertura, mas o básico do básico, você tem de comunicação. Professor, eu vou jogar? Não, porque você não treinou. Professor, ainda estou com dor, não posso jogar. Ou o Paulo ir direto no Diego. Diego, tá pronto? Dá para jogar? Não dá. Então, assim, Zé, eu entendo que... Mas é por isso que eu estou dizendo sobre a questão médica. E aí? Se você ocupa o mesmo espaço, o médico iria comunicar ao Paulo Souza que o Diego estaria fora. Então, mesmo com a informação do Spindle, se ela é errada ou não, o Paulo Souza jamais iria falar isso. Você entendeu o que eu estou dizendo? Porque quem vai passar para o Paulo Souza se vai jogar ou não é o departamento médico. E tá ali embaixo, não precisa subir para o primeiro andar. Mas né? é por isso que eu falei ontem, algumas pontas estão de fora. Porque quem passa a informação para o treinador é o departamento médico. Ou seja, não está claro ali. O Paulo Souza, se tivesse recebido a informação do departamento médico, não teria dado essa entrevista, não teria mencionado isso. Exatamente. Então, ou seja, já faltou uma informação aí. Não, e assim, mas o Leco, o Crack, o Leco, sabe? Mas é isso que eu estou... Exatamente. Eu estou te dando como funciona, o caminho como funcionamento, como e aí funciona o vestiário. Por que não funciona assim? Flávio? Você tem fisioterapia, você tem o departamento médico e a preparação física e o treinador. E o treinador normalmente pergunta para o médico, e aí, vai para o jogo? Não, e assim, isso, Zé, desculpa, não é que eu estou te atrapalhando, mas é que o Lé com o CRE, sabe o Lé e o CRE? Quando a pessoa tem 2 neurônios, ela tem o Lé e o CRE. O Lé e o CRE, quando vão se conversar, e ele precisa resolver uma coisa rápida, ele vai direto ao assunto. Porque assim, você deu o protocolo correto... Mas nem sempre é assim, Eu sei, exatamente. Nem sempre é assim. Você deu o protocolo correto, o Flamengo fez o protocolo completamente errado, e aí a terceira via o Paulo não pode chegar no Diego, ou o Diego no Paulo e falar, professor, vou jogar, ou Diego, você quer jogar, pode jogar? Então, simples! E acabou o assunto. Facinca, mas primeiro eu vou falar para você como é que funcionam as coisas dentro de vestiário quando tem uma lesão. Pubalgia. Então você trata... Existem departamentos, Existem departamentos. O protocolo, como você fala, o protocolo é errado. Não dá para dizer que o protocolo é errado. Não dá para dizer, porque a gente não sabe qual foi o tratamento e nem qual foi o procedimento que foi mas eu não falei de protocolo Não, protocolo que eu falo é de perguntar. Sim, mas eu não de tratamento médico. Então, o que eu estou dizendo é assim, começa dessa forma. Você tem fisioterapia e departamento médico. Faz a fisioterapia, faz a análise, os testes, tá bom, não tá bom. Você tem a transição, que hoje se fala, né? A transição no campo. Que era a fase que ele estava no começo dessa semana. Para ver se estava bem ou não, se é para jogar. E aí existe... todos os dias a comunicação. Médico, departamento médico com comissão técnica. Como está o andamento do Diego? Diego está assim, a previsão é para daqui 2 semanas, a previsão é para daqui, 3 dias. Então, essa comunicação, o que eu estou falando para você, a ponta que eu estou questionando essa comunicação médica com o Paulo Souza. Claro, porque sim. se essa comunicação entre o médico e a comissão técnica tivesse existido, jamais o Paulo iria falar isso. Porque o Paulo estaria consciente de que o médico passou para ele a informação, não o diretor. Sim. Entendeu? Se, agora a gente não sabe, que eu fui se o diretor pediu a conversa com o Diego, se o Diego pediu a conversa com o diretor, nós não sabemos. É que eu fui para análise, Zé, direta e reta da história. Tipo, sim, não, mas entendeu? você pediu, por exemplo... o caminho. Você foi perfeito, Zé. Você pediu a explicação. Claro, e aí, só terminar assim, desculpa. E aí o que acontece? Essa hierarquia ela foi quebrada. Agora precisa ver quem
quem é? Eu não sei se o Spindle, se de fato, como o Diego está falando, não falei nada, foi o Spindle que falou, o cara não ia ser tão maluco. Não sei, não mas posso. O Diego ia dizer uma coisa não sei, Dani, e não sei. depois Sabe onde dizer eu que quero não disse? chegar? Sabe onde eu quero chegar, Dani? Quem foi exposto? Foi o Diego? Beleza. Então, por que ele está mandando mensagem subjetiva para mais de uma pessoa? Zé, a pergunta que eu quero te fazer também é em cima disso. Era mais ou menos isso que eu ia falar. Sim. Ele está fazendo... São sempre os mesmos. São sempre os mesmos que criam confusão. Chega e ele fala. Ele já criou confusão na época do Dorival. O Dorival também. Na época do Dorival ele criou confusão. Está criando confusão de novo. Ele quer jogar. Ele quer jogar. Sim. Está pressionando. Está incomodado. Está incomodado. Senhor Manizé, sim, desculpa, mas sim. Tá bom. Pode, por favor. O quê? Fala, Sr. Mani, acaba que depois o Facica pega. Eu queria concluir o seguinte, que o cara fica mandando... É que nem você falou, manda um monte de mensagens para lá, e que conturba mais ainda o ambiente. Se ele tivesse chegado hoje, né, ao invés de, Deus perdoa as pessoas ruins, então você está colocando no plural. Você põe Paulo Souza, você põe Spindle, você põe todo mundo. Chega na hora e fala assim, os mesmos olha, A reunião de agora foi, inclusive, pedida pelo Diego para esclarecer. Mas são esses caras que arrumam confusão o tempo inteiro, Dani. Mas, Dani, é o seguinte, você foi exposto... São sempre os mesmos. Se você é exposto como ele, então tá bom. Então eu fui exposto pelo Paulo Souza e pelo Spindle. Beleza. Vem cá, Spindle, fala para ele na reunião assim, que nós tivemos, que você falou comigo, que você pediu, simples. Mas eu acho que é o que ele está fazendo nessa manhã, você não, então você não precisa ficar mandando mensagem subjetiva para várias pessoas. Eu concordo contigo. Para várias pessoas. No momento que você tem uma... Eu acho que... Mas é uma questão de opinião. No momento que você tem uma questão interna a resolver, se é uma opinião, então você não faz esse tipo de post que você coloca várias pessoas. Concordo porque contigo. Às vezes, quer falar porque às vezes o Paulo Souza... Sobre essas postagens bobas, eu concordo. O Paulo Souza está comprando às vezes um barulho que ele não está nem sabendo. Eu acho muito isso. Por isso que eu estou dizendo. Primeiro, a falta de informação entre médico e comissão técnica. E depois uma informação de um diretor. Será? Não sei qual é a intenção do diretor chegar para o Paulo Souza e falar que o Diego queria jogar. Ou agora o Diego fala, não, eu não falei nada. Eu vou só colocar um ponto aqui para a gente debater. Eu quero te ouvir também, Facinca, mas deixa eu só colocar um ponto aqui que eu acho importante. Se o Paulo Souza não tivesse citado nomes na entrevista coletiva, nada disso estaria acontecendo. Se ele não fala, o Spindle me disse, isso não estaria acontecendo. Porque ficaria ali uma situação de repente, o Diego não saber como essa informação chegou, de onde ela partiu. Então, esse pedido de reunião hoje por parte do Diego é porque o Paulo, no meu entendimento, também percebeu que tinha alguma coisa truncada e resolveu, numa entrevista coletiva, dar nomes às pessoas para descobrir onde é que está o equívoco. Não, e assim, primeiro, é o que eu falo, tem todas as explicações, tem todos os protocolos, todas as hierarquias, mas acima de tudo isso existem 2 homens adultos que um pode perguntar para o outro. Acabou. O Paulo com o Diego, a relação direta jogador-treinador, que ela tem que ser uma relação transparente, independentemente de ter problemas ou não. Diego, preciso de você no banco, dá para jogar? Não, professor, não dá para jogar porque eu tô com dor. Tá bom. Aí depois o cara fala, e aí, como é que tá? Acabou. Aí ele vai se informar, mas a primeira conversa é o direto e reto. Então, segundo, Facinca, é isso que eu tô te dizendo. Eu te falei, às vezes você não tem esse tipo de conversa dentro do vestiário, porque essa informação é passada diretamente do médico para o treinador. Então, o treinador, se ele recebe a informação do médico, ele nem vai no jogador. Sim, isso que eu estou dizendo, entendeu? Porque eu recebi a informação do médico. Por que eu vou lá? E aí, Sr. Mani, tá bom? Você vai pro jogo? Se eu já tenho a informação que ele não vai. Você entendeu? É isso, é assim que funciona. E às vezes o treinador não fala com todo mundo. E não é porque ele não fala com todo mundo, é que não existe um relacionamento entre as pessoas. Existe esse relacionamento entre as pessoas dentro de um vestiário. É como existe aqui, um fala mais com o outro fala com mais, tem uma liberdade maior com o outro. Não fala comigo. É que assim, eu acho assim, cara, dentro do que você está dizendo, eu tô só tentando te mostrar que o Paulo só falou porque ele não teve a informação do médico. É isso que eu estou dizendo. O departamento médico não passou para ele, porque senão o Paulo ia ser o maluco, entendeu? Como é que eu vou falar? Porque aí o Paulo estaria se queimando, porque o médico pode vir a público e falar assim, eu passei a informação, por que você está falando isso? Está dando a de louco? É um bom ponto. Se o departamento médico assumisse as pontas e as brechas...
De quem? Do Flamengo. Que é o mais contestado dos times grandes do futebol brasileiro. Percebe? São sempre os mesmos. É isso que eu ia falar São com o sempre os seu mano. mesmos. Você É o sabe- Diego Alves, é o departamento Não, médico sim. do Flamengo. São sempre os mesmos. É engraçado que a diretoria do Flamengo, ela só expõe todos os envolvidos em situação e ela nunca tem a mão. E não dá um pio. Não, é inacreditável. Se a história começa com o Bruno Spindel, o que ele tem que falar? Porque o Diego chega nele. Não, porque por causa disso, seguindo o professor, porque o Diego é o seguinte, desce lá e fala com o Paulo. Acabou. Pronto. Mas aí você cria uma terceira via de situação. E a terceira via é a terceira via que desce para a coletiva para expor o treinador. Que é expor ao mesmo tempo o treinador e o jogador. Ele conseguiu dar a versão do outro, as duas versões diferentes, e ele sai com a mão aqui, sendo que a hierarquia é para resolver o problema. Não se resolve nada. Quando eu falo que lá no Flamengo existe uma frouxidão para tomar decisão, que é uma diretoria que se esconde e terceiriza problema, é inacreditável. Eles são campeões para complicar a situação. São campeões para pipocar em decisões burocráticas. É inacreditável. Ô, Dani, sabe quando eu falo aqui que não adianta, manda o Paulo Souza embora que resolve?